Queridos irmãos, muito boa noite. Hoje, 29 de julho de 2012, domingo, nós estamos aí para mais uma reunião de estudos da doutrina espírita. Como eu sempre lembro aqui nas aberturas, uma doutrina para fazer um mundo realmente diferente, porque tem uma explicação diferente, uma explicação de quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Então é a única religião que admite questionamentos, admite perguntas, que admite posicionamento contrário, é uma religião que não bloqueia ninguém, não condiciona ninguém, não obriga ninguém, enfim, é realmente uma doutrina de esclarecimento total, amplo, geral e restrito. Então nós estamos aí para mais uma reunião de estudos, onde nós somos levados a refletir com os temas que são apresentados, independentemente de nós já termos ouvido a respeito do título que a palestra possa levar, né? Então nós devemos estar atentos, prestarmos atenção, abrirmos nossos corações para que nós sejamos tocados, para que nós sejamos sensibilizados, para que a gente realmente possa aprender em cada vinda ao centro espírita, esclarecendo que nós, eu e vocês, não somos espíritas do centro espírita friburguense, nós somos espíritas do espiritismo. Por isso, nós temos a obrigação, como espíritas do espiritismo, de estudarmos o livro dos espíritos, que é o primeiro. Quem não conhece o livro dos espíritos não pode se dizer espírita e nem conhece espiritismo. Pode, no máximo, conhecer ou até lidar com mediunidade e outros fenômenos afins, mas para se dizer espírita nós temos que conhecer o livro dos espíritos. Em segundo lugar, o livro dos médiuns, e terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis. Aí está a doutrina espírita. Não conhecendo essas obras, não conhece espiritismo. Ouviu falar aqui, ouviu falar ali, tomou um passe lá, sentiu um arrepio aqui, mas isso não significa que o indivíduo seja espírita. Deu para entender? É por isso que eu até falei nesse programa que está na televisão aí, vocês devem assistir, que esse programa vai marcar uma época na história do espiritismo no Brasil e no mundo, porque a estatística que o Censo 2010 apresentou de 2% de espíritas, sendo que nessa mesma estatística o jornal o Globo do dia 30 fez um gráfico mostrando a evolução de umas, a queda de outras, o catolicismo desceu 9%, o evangelismo subiu 7,5%, os ateus, ou melhor, os sem religião subiram 8, poucos por cento, e os espíritas de 1940, quando nós éramos 1,1% da população brasileira, em 1940, vocês ainda não eram nascidos, até 2010, 70 anos de trabalho espírita, o espiritismo é apresentado com 2%. Não subiu 1%, subiu 0,9%. E isso com 45 milhões de obras publicadas só pela Federação Espírita Brasileira. Então, que espiritismo é esse que estão ensinando, que estão pregando? Que espiritismo é esse? Numa época, num período em que os sem religião subiram de 1,1% para 8%. Os espíritas, aliás, os sem religião subiram de 0,5%, subiram para 8%, subiram 7,5%. E os espíritas, nos mesmos 70 anos, passaram de 1,1% para 2%? Qual é a explicação? Que trabalho é esse a favor do espiritismo que estão fazendo? Não estão fazendo a favor. Aquilo que nós aqui nesse centro já dizemos há mais de 10 anos, estão fazendo contra. O movimento é contra o conhecimento da doutrina espírita. Por isso que o espiritismo não desenvolve e por isso que o mundo não muda. Como é que nós vamos ter mundo de regeneração com o tumulto planetário cada vez maior e mais intensificado, sem um conhecimento extraordinário desse? Ciência, filosofia, religião, ou filosofia, ciência e religião. Com 2% em 70 anos. Tem coisa errada aí, não tem? Tem coisa errada nisso aí. Então nós temos esse alerta e vocês estão aqui, nós viemos aqui ao Friburguense para aprender o espiritismo. Esse aqui não é o dos 2%, esse aqui é o sério, esse é o que está faltando.
E é o que a gente faz aqui. Aí está a diferença daqui para os outros centros. Eu tenho até umas perguntas aqui, que a pessoa que fez depois me procure, porque são perguntas mais de cunho pessoal. Então, depois procurem no final da reunião, que nós vamos conversar sobre o assunto, mas tem até uns questionamentos sobre mais ou menos isso. Por que não fica tudo igual? Por que não é tudo igual? Por que não é tudo a mesma coisa? Não pode ser a mesma coisa. Coisa séria tem que ser diferente, realmente. Nós, para sermos a mesma coisa, não podemos nos igualar ao que não serve, ao que não funciona, ao que não está dando certo. Então, por isso que não é a mesma coisa. Claro que não é. Mas aqui nós também sempre incentivamos a vocês, frequentem todos os outros centros, vejam as diferenças, vejam o que serve, o que não serve. Todo mundo é livre, ninguém é obrigado a vir aqui. Mas quem vem aqui vai aprender espiritismo. Nós aqui somos estudiosos da doutrina espírita, e ela está aqui. Aprendendo aqui, nós temos segurança e podemos passar isso para frente e aumentar essas estatísticas e mudar o mundo. Porque do jeito que está, ninguém muda nada, não. Vai ficar nesse chove no molha, ou seja, o planeta sempre naquele patamar de servir para espíritos inferiores que estão vindo aqui. Não está nada perdido. Mas a finalidade nossa é sermos alertados para nós sairmos dessa situação. Saímos dessa situação. Nós e quem puder também se envolver positivamente nos ensinamentos que o Espiritismo nos traz. Pois muito bem, com a ajuda de todos os bons espíritos que já estão aqui, em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião, passando a palavra para a nossa Cristina Ferro, que há muito tempo não falava, pelo menos eu não via, a última vez que você falou parece que não foi eu que dirigi, então Cristina Ferro está aí hoje para fazer a palestra da noite. Boa noite a todos, é sempre uma alegria estar aqui, né? E como o Zé Manel disse, a gente aqui estuda a doutrina espírita, né? E eu trouxe hoje para a gente estudar do item 5 em diante, do céu e inferno, que é o capítulo que fala do céu. E tem coisas muito interessantes. É difícil para a gente decidir o que vai falar, né? O que falar diante de tantos assuntos que são interessantes, que ajudam a gente a movimentar a vida, a se modificar. E eu estava pensando, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente descobre coisas que a gente já leu, já conheceu. Alguns sabem até, né, meio, não é de cor, mas sabe isso, de trás para frente, mas existem momentos em que isso é como se fosse holograma, né? Hoje em dia a gente vê a tecnologia dos filmes e tal, parece aquelas imagens, de repente salta uma imagem aqui, salta uma imagem ali, e você, ao reler coisas que você já leu, te salta um novo significado, um novo sentido. E para mim, hoje, né, eu poderia comparar a doutrina como se fosse o mapa do tesouro, sabe? Aqui dentro está tudo que a gente precisa para chegar onde a gente quer. É só a gente compreender, a gente se dedicar a entender, não só com o nosso intelecto, mas com a nossa alma, com o fundo do nosso ser, porque ele tem uma força transformadora muito grande. E nós que já chegamos aqui, né, os encarnados e os desencarnados que aqui hoje estão, já temos essa oportunidade, né, de estar saindo à busca desse tesouro que a gente quer. E nesse capítulo, no céu, os Espíritos começam nos dizendo que sobre a Trindade Universal, né? A Trindade Universal é o princípio de tudo que existe. É Deus, Espírito e matéria. Todo o universo é composto de espírito e matéria. O homem, né, ele se constitui de um corpo, que é a matéria, e do espírito. O espírito é o ser principal, é o ser racional, é o ser inteligente. E o corpo é um envoltório material que serve temporariamente para esse espírito, para que ele possa avançar, aprender nessa oportunidade que ele está tendo, né, de encarnar, no caso aqui, nós que estamos na Terra. O corpo sem o espírito não é nada, ele volta, né, ele se destrói, ele volta para a natureza, ele volta para o universo. E o espírito sem o corpo continua vivo, inteligente. E que bom, nós somos espíritos. Então nós somos imortais. E dentro dessa trindade universal, existe um elemento material que ele é necessário para ele juntar
esses elementos que vão formar a matéria, que é o fluido cósmico universal. Ele permeia todo o universo e ele se transforma de inúmeras, infinitas maneiras para formar a matéria do universo. E aí, no capítulo, no Livro dos Espíritos, a pergunta 27, nos esclarece a respeito disso. Espera aí que eu marquei aqui, eu não estou achando. É no capítulo 2. Kardec pergunta aos Espíritos: haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então, o fluido universal permeia tudo, permeia a nossa matéria, permeia o mundo corporal e permeia o mundo espiritual também. Existem esse fluido, ele pode ser etéreo, né? Ele se apresenta nessa forma de fluido, que a nossos olhos de encarnado a gente não pode ver, e ele se modifica numa dessas inumeráveis maneiras que ele pode se compor na matéria que é tangível, que a gente está vendo. Os espíritos podem ver o fluido mesmo eterizado. Nós é que não temos essa capacidade pelos sentidos que a gente tem. E os espíritos, eles comandam esses fluidos espirituais pelo pensamento e pela vontade. E existe o perispírito, que é o corpo fluídico dos espíritos, e ele forma o corpo fluídico dos espíritos, e é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, que é o espírito encarnado. E por que é importante que a gente saiba isso? Da qualidade desses fluidos que estão aqui na Gênese. Nós vamos fazer primeiro um passeio, né, pela doutrina espírita, para a gente ir entendendo como é que as coisas funcionam, como é que por que eu estou colocando isso? Né? Por que eu estou trazendo isso para a gente hoje? Eu estou trazendo isso para a gente estudar hoje por causa disso aqui. Né? A gente vê o universo, a gente vê o cérebro humano e a gente vê que é muito parecido. E que a gente não pode ensinar nada a um homem, apenas ajudá-lo a encontrar as respostas dentro de si mesmo. E esse conhecimento que a gente vai tendo de como funciona o universo, como foi criado, o que pertence, não é para a gente conhecer só com o nosso intelecto. É para a gente entender que isso está disponível para a gente usar. É para a gente aprender como é que usa. Né? O fluido cósmico universal, ele é fluido, ele também forma a matéria, mas o espírito não move com o pensamento, com a vontade. Eu sou um espírito encarnado. Então eu posso acessar essa força do universo e usá-la a meu favor, a favor da minha evolução. É por isso que hoje eu pensei em trazer isso, para a gente entender fluido, a gente entender perispírito, a gente entender como funciona, como tem uma qualidade de fluido, como que a gente pode reverter isso para a gente. Como a gente pode usar isso? A gente não usa água fluidificada, a gente usa a prece, a gente utiliza de recursos, o universo está cheio de recursos para fazer a gente crescer, para fazer a gente evoluir mais rápido. Agora, a gente tem que acessá-los, eles estão aí. Se a gente não olha para eles, se a gente não conhece, se a gente não percebe o quanto eles são importantes, a gente não utiliza. E é muito importante, né, na doutrina espírita, quando a gente vai aprendendo essas coisas, dá um clique, tem que mudar. Quando você aprende aquilo que é sério, quando você aprende aquilo que é verdadeiro, você tem por que buscar uma motivação interior para correr atrás disso. Poxa, está aqui, eu posso pegar, eu posso acessar, é de graça, eu não tenho que fazer curso para isso, eu não tenho que pagar fortuna para ter esse conhecimento. Está aqui, nessas 5 obras básicas.
mas eu tenho que me abrir, né? Me abrir para conhecer, me abrir para utilizar esses recursos. Então, aqui na Gênesis, no item 16 do capítulo 14, que fala sobre os fluidos, ele fala da qualidade dos fluidos. Que a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que os tais fluidos são o veículo do pensamento, então veja bem, os nossos pensamentos são movidos pelos fluidos. Que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que rodeiam ou que projetam os maus espíritos são, pois, viciados, enquanto que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto permite o grau de perfeição moral deles. Então, cada um de nós, cada espírito no universo inteiro, cada um de nós, o pensamento que passa pela nossa cabeça não precisa dizer para ninguém. Tudo que você pensa emite um fluido nesse universo. Olha que responsabilidade. Olha que coisa linda, mas que te torna responsável. Porque você é que é responsável pelo que você está emitindo. Por permitir ou não esses pensamentos. Porque você passa um monte de bobagem pela sua cabeça, mas você pode cortar e, não quero pensar isso. Ou não. Ou estar à mercê das coisas. Então, o despertar da consciência, quando a gente toma conhecimento, é inevitável. Muitas pessoas querem fugir da seriedade de uma doutrina dessa. Por quê? Porque ela te responsabiliza. Não é o outro, não é o padre, não é o papa, não é o pastor, não é pagar dízimo, não é, comprar um pedaço de terreno no céu, não é dar dinheiro para os pobres, não é nada disso. É você com você. E aí eu vou mostrar uma outra figura que eu trouxe. Vê se eu acertar. Nós nascemos sozinhos, nós vivemos sozinhos, nós morremos sozinhos, e qualquer coisa nesse intervalo que possa nos dar a ilusão de que não estamos sós, nós nos agarramos a ela. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Isso aqui se refere, Voltaire que falou isso, né? Se refere a essa encarnação. São grandes pensadores que a humanidade teve, né? Se refere a uma encarnação, mas nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes, individualizados. A partir deste momento é que nós passamos a ser espíritos. E nossa caminhada é sozinha, não quer dizer que seja solitária, muito pelo contrário. Mas nós somos seres completos. E a gente é menor, qualquer coisa, como diz ali, né, que nos dá a ilusão de que a gente não está sozinho, a gente se agarra. Então a gente projeta para fora da gente tudo o que a gente quer, tudo de realizações. A gente projeta no trabalho, a gente projeta no amor, no marido, na mulher, nos filhos, na luta social. A gente se projeta. Se aquilo correr bem lá, eu estarei bem aqui. Se aquilo for bem lá, eu vou conseguir o que eu quero e vou ser realizado na minha vida. Dinheiro, estabilidade financeira, seja lá o que for que na vida de uma pessoa possa ser importante. Mas essa coisa está fora. E se a gente se agarra a ela, a gente vai se decepcionar, a gente vai se desiludir. Porque é dentro da gente que essas modificações e que tudo pode acontecer, é dentro da gente. E aí a gente vai emitir essas transformações e tudo que tem dentro de nós para fora. E vai se relacionar com o que está fora. Por isso que na doutrina, em todos os livros que vocês leem, falam da reforma íntima, do autoconhecimento. Isso é fundamental. Se alguém deseja, se alguém necessita evoluir, nós somos nós. Ninguém vai ser feliz por você. Ninguém vai emagrecer por você, ninguém vai ficar rico por você. Isso é um esforço pessoal.
E é muito bonito que seja assim, porque como é que eu posso dar o meu poder de ser feliz, de alcançar as coisas que eu quero para o outro, seja esse outro quem for? Eu transferi a minha responsabilidade e o meu poder. Também, se não der certo, não foi culpa minha. O universo não quis, Deus não quis, né? Não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte. Fomos criados simples e ignorantes. Vamos chegar à perfeição, quer a gente queira ou não, a passos lentos ou a passos largos. Mas esse é o nosso destino, essa é a nossa luta. No universo inteiro trabalha, não tem ninguém parado, não tem nada parado no universo. E nós estamos nesse meio. A gente vem aqui querendo tirar férias e dar passeio, né? Porque ter dinheiro, ter casa na praia, passear, descansar, se aposentar. Mas não foi para isso que a gente veio aqui. Nós viemos aqui para aprender o que seria necessário, o que se faz necessário que a gente aprenda nesta oportunidade. E estar atento às qualidades dos fluidos que a gente emite, aos nossos pensamentos, e o que nós estamos fazendo nesse nosso caminho aí, que é sozinho, mas não é solitário. Porque para a gente progredir, precisamos do lado intelectual e do lado moral. O lado intelectual é dos conhecimentos que a gente vai adquirindo, e é muito interessante que os Espíritos colocam nesse capítulo do céu aí, que não é o conhecimento, é como a educação para nós aqui na Terra, né? Não é você transmitir conhecimento. Eu chego, começo a falar, jogo a matéria em cima dos alunos e aquilo é aprender. Não, qual é o objetivo principal da educação? É fazer com que o indivíduo se torne capaz de aprender, que ele se abra para aprender, da mesma forma que nós. Todos os conhecimentos, intelectualmente, da gente crescer, é a gente se abrir, a gente conhecer, a gente estudar, a gente batalhar para saber. Mas, principalmente isso, eu me abrir para conhecer coisas novas, me abrir para poder saber mais. Porque o conhecimento também é igual uma gotinha, né? Igual uma pedra que você joga no lago. Você sabe um pouquinho, aí você vê que você não sabe nada. Aí você vai mais um pouquinho, você vê que você não sabe nada. E quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada. E que bênção é que eu ainda posso começar de novo, e que eu ainda posso correr atrás para aprender mais. E moralmente, depende do outro, depende da relação que a gente tem. Ninguém foi criado para viver sozinho. Ser eremita, viver contemplando a Deus, não adianta, não faz com que a pessoa evolua em nada. É nas nossas relações, é no dia a dia que a gente aprende. E como o mundo espiritual e o mundo corporal, eles estão no mesmo lugar, né? Eles estão no mesmo. Aqui também tem gente, estão no outro plano, mas estão nos mesmos lugares. Os Espíritos também nos dizem aqui que o homem não é um ser existente. O homem é um ser interexistente, porque ele vive nesses dois planos. Nós estamos encarnados, mas o plano espiritual está aqui. Nós, durante o sono, nos desligamos um pouco desse corpo físico, ele é que tem que descansar, nosso espírito não precisa descansar, e nós vamos ao mundo espiritual, muitas vezes, saber encontrar pessoas, ter instruções, diversas coisas. A atividade não para. E a gente também alterna encarnações, e uma parte a gente está no mundo espiritual. Quando a gente desencarna, a gente vai para o mundo espiritual. Quando a gente vai para o mundo... Aí a gente pode pensar assim, então, mas eu só aprendo encarnado? Não. Eu aprendo no mundo espiritual. Conhecimentos especiais que eu não conseguiria ter aqui, limitado pela matéria grosseira. Lá eu também aprendo. Então, se a gente acha que pode tirar uma folga, ou que já que a gente tem várias oportunidades e várias encarnações, vou deixar para a próxima, esquece isso. Abre os olhos, abre o coração e vê que você está no universo, mergulhado no universo, em constante movimento, perfeito, que está lá Deus, que está lá no comando, e te deu ferramentas para você agir. Então, aonde eu vou quando eu estou dormindo, quem são minhas companhias espirituais, quem são minhas companhias de encarnados, tudo isso sou eu que decido. É a minha escolha.
porque é a minha vibração, é o fluido, é a sintonia em que eu estou, é que vai fazer essa conexão. E os espíritos nos falam aqui, né, sobre o céu. Quando ele vai falando do céu, ele vai dizendo o seguinte, que conforme a gente vai aprendendo, a gente vai se desapegando da matéria, das mesquinharias, dos instintos, dessa coisa de querer ter. A gente vai aprendendo coisas e vai ganhando formas de prazer, de alegria, que a gente desconhece. Hoje, com o que a gente pensa, a gente desconhece. E à medida em que a gente vai aprendendo, a gente vai se soltando, vai vendo outras maneiras de se relacionar, a gente vai vendo outros prazeres, outras alegrias, se sintonizando com outros grupos, com outras coisas. E isso é fundamental para a gente, né? Porque, e eles colocam uma coisa que eu acho que é maravilhosa. Não tem lugar para o céu. Não existe um lugar definido, ou só lá na vida futura, dos espíritos superiores. Eles dizem exatamente isso, que a felicidade está dentro de nós. A felicidade está aqui dentro, né? Aquilo que eu busco, o meu céu, está aqui, com as vibrações, com as escolhas que eu faço. Então, nesse nosso mundo, né, que é um planeta de espíritos inferiores, um plano de provas e expiações, eu posso ter uma pessoa que é infeliz, que está nas trevas, trevas no sentido da escuridão, né, que não vê perspectiva, que não vê nada na sua frente, que é pessimista, ou que está apegado aos prazeres que são efêmeros, e de repente ela se sente um vazio enorme. E posso ter uma pessoa resplandecente, que são amigos, que estão no mesmo lugar. Eu posso ter uma pessoa que resplandece aquela paz interior, resplandece esse conhecimento e essa vibração e essa sintonia de que ele se colocou no mesmo plano aqui na Terra. Então eu não tenho que na Terra sofrer terrivelmente, culpado, porque eu estou aqui, eu sou inferior, então eu sou culpado, eu tenho paixões, eu tenho vícios, eu tenho um monte de coisa que eu não gostaria de ter. Mas nesse momento que eu estou da minha evolução, se eu conhecer o que eu tenho, que seja bom, que vai me ajudar muito, ou aquilo que não é tão legal assim, mas faz parte de mim, para eu ter essa consciência e começar a trabalhar, aí eu vou poder ser essa pessoa, ser feliz aqui. Eu vou poder resplandecer essa paz e ter esse brilho no olhar e nos olhos, que quando você estiver perto de alguém, as pessoas vão perceber. Então essa é uma lição fundamental para a gente. O céu está aqui. Eu posso estar no céu. Quando eu for um espírito mais evoluído, mais desprendido das coisas, que eu tiver entendido outras coisas, eu não estarei mais na Terra, estarei em outros lugares. Mas eu posso ser feliz aqui, eu posso emanar isso, eu posso estar bem acompanhada. Então depende de mim, mais um toque para a gente ver que a gente precisa, né, da gente mesmo. E aí tem... Peraí, deixa eu ver se eu vou acertar. Tem uma historinha que eu acho que todo mundo já deve conhecer, se chama A Loja de Deus. Eu entrei numa loja e vi um senhor no balcão. Maravilhado com toda a beleza da loja, perguntei: Senhor, o que vendes aqui? Todos os dons de Deus. E custa muito? Não custa nada. Aqui tudo é de graça. Contemplei a loja e vi que ali havia jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação, muita sabedoria, saúde, fardos de perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons de Deus. Tomei coragem e pedi: por favor, eu quero o maior jarro do amor de Deus, todos os fardos de perdão, um vidro grande de fé, muita saúde, esperança, bastante felicidade e salvação eterna para mim e toda a minha família. Então o Senhor preparou tudo e entregou-me um pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão. Incrédulo, eu disse: mas como é possível estar tudo que eu pedi aqui? Sorrindo, o Senhor me respondeu: meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos,
só as sementes. Plantai-as, cultivai-as no seu coração e distribua-as gratuitamente ao próximo. Então é isso, mais uma vez, está dentro da gente. A consciência de Deus, as virtudes que a gente almeja, está tudo dentro da gente, com uma semente. Mas a semente, ela não brota, ela brota em condições apropriadas, mas ela brota de dentro, é dentro que explode. Tudo que tem ali dentro, essas árvores lindas e maravilhosas que a gente vê, saíram de uma sementinha. E está tudo dentro. Quais são as condições apropriadas que a gente precisa para fazer essas sementes germinarem? Nós temos a doutrina que nos ensina os caminhos. E olha que poder nós temos na mão. Poder de saber que nós temos várias oportunidades. Nós não temos 50, 100 anos para fazer tudo o que era preciso, não dava. Do jeito que a gente chegou e do jeito que a gente vai sair, não ia dar. Nem que a gente quisesse ser muito rapidinho, só fizesse o que devia, não dava. Temos muitas oportunidades para que a gente possa avançar. Nós conhecemos, chegamos até a doutrina espírita de alguma forma, cada um com seu caminho, cada um de um jeito. Uns já tinham familiares que já nasceram numa família espírita, outros não. De alguma forma, Deus, mobilizou as suas forças e a legião de espíritos que está sempre trabalhando pelo nosso bem e para que tudo corra de melhor na nossa vida, permitiu que a gente chegasse aqui. Mais uma cruzinha para a gente buscar o tesouro, nosso mapa do tesouro. Agora, de quem depende? Molhar, regar, querer que germine, tratar com amor e carinho. A primeira pessoa que a gente tem que tratar com amor e carinho é a gente mesmo. É gostar da gente, é querer que a gente seja mais. E tem uma coisa muito poderosa que você vê que na palavra Deus, o que tem dentro da palavra Deus? Nós estamos ali, dentro de Deus. Deus está dentro da gente, chamando incessantemente todas as coisas que concorrem para o nosso bem, porque o universo, todo mundo, todas as inteligências concorrem para a obra geral. Então tudo, meus irmãos, tudo que acontece na nossa vida é para o ser o melhor para a gente. É para a gente despertar. Se a gente toma umas lambadas, é porque a gente não está vendo qual o caminho que a gente está precisando ir. Não é o melhor caminho. Aí toma uma lambada, aí toma outra, aí toma outra. E aí é para a gente ir para outro lugar. Não era para ir que a gente tinha que ir. E vocês querem força maior que essa? Quem pode nos deter? Quem pode deter uma pessoa quando ela, de coração, de corpo e alma, se entrega à vontade de Deus, nesse sentido, eu tenho que aprender? Me mostra o que eu tenho que aprender, meu Deus. Não tem nada assim não existe fórmula mágica, não tem que fazer nada, é só se relaxar e confiar e acreditar. É a fé raciocinada, não é milagre. Milagre nesse sentido, a vida é um milagre todos os dias. Mas não é milagre no sentido de esperar que venha de fora, porque o milagre é o quê? Esperar que venha de fora. E essa felicidade que a gente sente, que mobiliza a gente, que faz a gente ir para frente, é uma felicidade que quando a gente terminar essa encarnação, a gente vai avaliar, o que a gente fez de bom, o que a gente fez que não foi tão bom assim. E os espíritos nos ensinam, vejam bem, que aquele espírito que não teve êxito na sua encarnação, que não buscou com afinco a sua transformação, ele não regride espiritualmente, mas ele se enfraquece moralmente. E lá, quando ele tem lá no mundo espiritual, quando ele tem um outro entendimento da verdade, ele se entristece e ele vai fazer um esforço ainda maior para que ele consiga correr atrás do tempo que ele perdeu, da oportunidade que ele perdeu. Agora, aquele espírito que chega lá, que chega na espiritualidade e vê que ele conseguiu dar passos nesse caminho, conforme você progride, você dá saltos qualitativos. É exatamente isso que eles falam aqui nesse capítulo sobre o céu. Eles nos falam
claramente isso, que a gente vai dando saltos qualitativos no tempo, né? E vai ficando mais fácil evoluir moralmente, vai ficando mais fácil as conquistas. Então, para que escolher ser triste? Por que escolher carregar todo o peso de uma cruz, todo o peso dos erros? Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, nos deu o véu do esquecimento. Eu fiz besteira lá para trás? Claro que fiz, muitas. Fiz ontem. Mas o meu foco de atenção tem que ser naquilo que é bom, tem que ser positivo, tem que ser naquilo que me move para frente, aquilo que me faz dar saltos, aquilo que me deixa feliz, aquilo que me deixa bem, porque aí eu estou conectada com a energia divina. Quando eu faço coisas que me fazem, me encorajam e que me fazem, é aí que eu posso ver que eu estou no caminho certo. Tudo que eu estou falando aqui não quer dizer, e os espíritos falam, quando eles falam para a gente que a gente tem todo mundo tem uma missão, que a gente concorre para essa obra grande da criação, e eles falam também que a gente falhe, né, a gente cai, são as pequenas missões que a gente tem, essas da nossa vida. Agora, se eu me vejo parte dessa grandiosidade, se eu vejo que eu tenho todas essas sementes dentro de mim, que eu posso andar, se eu me foco no positivo, se eu vejo a imensidão, né, da criação e de tudo que eu posso fazer para contribuir, porque nós podemos. Aquelas barreirinhas, aqueles obstáculos que hoje são edifícios de 30 andares, se esfarelam. E é aí que eu acho que a gente, mesmo aqui na Terra, aprende formas diferentes de lidar com as coisas, conhece outros tipos de felicidade, conhece essa força fluídica que a gente tem, enquanto espírito, mesmo que encarnado, de ajudar, sabe, de agir diferente, de não pensar em erros e acertos, mas pensar na intenção do bem, ser firme nessa intenção. E aí a gente vai vendo que o outro também tem as suas dificuldades, o outro também. E aí aquilo que me dava muita raiva, que me indignava, que me fazia me sair do sério, não me faz mais. Aí eu vou compreendendo que nós somos como montanhas rochosas, que não importa que por fora tenha terra, tenha uma vegetação enorme, pássaros, animais selvagens, que tenha neve, que venha um vendaval, aquele ser, aquele cerne ali, continua o mesmo. O que acontece fora, não modifica dentro. Então é esse equilíbrio, né? É essa vontade de acertar é que tem que nos mover. É essa aguinha que a gente tem que botar na planta. Porque se a gente fica pensando, eu sou tão pobre, miserável, sou tão inferior, né? E aí a salvação é a caridade. A caridade é mal entendida por nós. Porque eu, um pobre miserável, tenho que ficar olhando para fora, fazer tudo pelos outros para me redimir, para me salvar. Isso ainda é uma coisa muito antiga, que vem na cabeça da gente inconscientemente. Né? Então eu vou trabalhar pelos outros e vou fazer. Se eu acho que eu não sou merecedor de nada, a minha caridade vai ser mais ou menos. Vai fazer um efeito, lógico, se você ajudar alguém vai fazer um efeito. Mas qual é a verdadeira caridade quanto virtude? É porque a felicidade e a evolução não podem ser egoístas, tristes e ficar só para a gente. Quanto mais você sabe, quanto mais você evolui, você quer que os outros compartilhem disso. E não é para ficar enchendo paciência, vou lá todo dia no escritório do Zé Manel, não, porque agora você tem que ser assim, Zé Manel. Chegou o meu tempo, chegou a minha hora. Talvez não tenha chegado a dele, talvez não tenha chegado uma pessoa muito amiga minha, ou alguém que eu amo muito, que eu queria que visse as coisas como eu, mas não é o tempo das pessoas. Eu tenho que respeitar, que o meu limite vai, né? Eu posso ir até onde a liberdade do outro começa. Mas é a sua forma de viver a vida, é a sua forma de viver o mundo, é a sua forma de ajudar a todos que passarem por você, de uma forma, é a sua intenção ao ajudar, é que vai ampliar essa caridade ou não.
Não é porque a gente é pobre, coitado, precisa fazer muito alguma coisa por alguém, porque está escrito, né, que a caridade, fora da caridade não há salvação. Mas essa caridade de dentro, uma caridade que você pode ver que uma pessoa está mal, de olhar para ela, porque você vê que ela está com aquele semblante carregado, e pode se utilizar da prece, de uma prece sincera, emitindo aquilo, sabe, pedindo a espiritualidade superior, que envolva aquela pessoa em fluidos de paz, de harmonia. Quando a gente aqui se reúne para o passe, não são nós que doamos e vocês recebem, né? Que a gente peça e se abra para doar o que a gente pode doar e receber aquilo que a gente pode receber. Porque aí os fluidos vão se unir, o da espiritualidade amiga que está aqui, os nossos que somos intermediários, que somos os médios, e de todos vocês numa sintonia de amor. E quando a gente entra nessa sintonia de amor, e não de pedinte, a gente se eleva, a gente recebe mais. Está na hora da gente acabar com esse negócio de erro e acerto, certo e errado, sou um pobre coitado, né? A gente tem essa tendência de achar que é um pobre coitado, que é tudo muito difícil para a gente. A gente olha só o que tem de ruim. Fica vendo esse noticiário com tanta coisa que acontece. Não veja. É escolha. É um planeta onde os espíritos inferiores estão? É. O fluido que reina aqui é um fluido muito materializado, né? E outros planetas são outros fluidos mais etéreos. Existem pessoas ainda resistentes no erro, existem espíritos resistentes ainda lá, achando que aquele é o caminho, existem. Então a carga fluídica do nosso planeta, ela é pesada, ela é densa. Agora, se eu sou consciente disso e não me deixo levar, quando vem aquele pensamento assim, você não serve para nada, isso está muito difícil para você, fulano não presta, opa, esquece. Cada um está com o seu cada um. E o que eu posso fazer de melhor nessa situação? Não é o outro. Esquece o outro. O outro você só lembra se você puder fazer coisas boas por ele. Não são os outros que te irritam, não são os outros que te incomodam, não são os outros que te fazem infeliz. É você que se deixa ficar assim por alguma razão, ou porque é um espelho do que você também é. Uma pessoa que é muito igual a gente geralmente bate de frente, principalmente se for nos defeitos. Né? Você acha que é uma pessoa muito implicante, mas fulano é muito irritante porque é implicante. Procure ver se você também não é. Porque bateu na sua sintonia, alguma coisa bateu para te incomodar. Porque se não batesse, você falava, meu Deus. Pronto, virava as costas e não se importava. Então é a busca desse equilíbrio. É a busca dessa fortaleza que a gente tem tudo para ter, que eu acho que é o foco que a gente tem que ver. É o foco a qual a gente tem que se dedicar. E quando a gente lê essas maravilhas, né, essas coisas que nos deixam assim, maravilhados, está aqui. Por que eu não faço? Vou deixar para quando? Vou querer sempre ficar sentado na praia, com brisa, esperando os outros me servirem, né? Trazer lá. É isso que a gente, quando pensa em relaxar, quando a gente pensa em ser feliz, né? Em aproveitar, o que a gente pensa? Ficar à toa. Ninguém pensa em aproveitar trabalhando de 8 às 8. Aproveitar é ficar à toa. E ficar naquilo que a gente pensa que é uma boa. Estamos encarnados, os fluidos que a gente está aqui na matéria, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de algumas coisas, precisa se divertir, mas a gente não veio para cá para isso. E o céu, ele pergunta, onde está o céu? O céu está em toda parte, depende do que a gente queira, depende daquilo que a gente faça. Isso dá vontade, às vezes, de sair correndo. Quando eu me acho muito fraco e muito pequenininho, me dá vontade de sair correndo. Né? Depende tudo de mim, lascou. Se depende de mim, não depende do outro, né? Se o lugar onde eu trabalho vai mal, é culpa do chefe. Então, eu estou tranquilo, né? Não tem nada com isso.
O que você pode fazer para ajudar? Se você não pode fazer nada, tudo bem, tenha a sua consciência tranquila e realmente faça a sua parte. E o resto vai se ajeitar conforme tiver que se ajeitar. Agora, a arte de viver, né, a sabedoria de viver, a gente precisa usar os recursos que tem, não ficar fora se lamentando. Então, vamos pensar vamos passar a observar os nossos pensamentos. Em que sintonia que eu estou vibrando? Que fluidos eu estou emitindo? Porque quando a gente emite fluidos, nós não estamos vendo. Às vezes até a gente vê, porque quando uma pessoa, não vê, mas sente, quando a pessoa chega perto de você e fala que a pessoa está carregada, parece que te bate, um caminhão te trombou. Dá aquele negócio estranho, né? Porque a pessoa está com muita raiva, você sente da mesma forma que você sente quando uma pessoa amorosa, alegre, chega, te abraça, você sente. Agora, que tipo de fluidos eu estou emitindo? Será que eu estou me deixando derrubar, né? Me deixando sair do meu equilíbrio? Tem razão de ser. É importante na obra, né, do universo, é importante para a minha evolução me chatear com isso. A gente se chateia, tropeça com coisas muito pequenas. É o filho que não arruma o quarto, nenhum filho arruma o quarto, acho que há algumas exceções, mas ninguém arruma o quarto. Tem uma idade, então, que não arruma o quarto. Nós vamos ter que ensinar sempre a arrumar o quarto? Vamos. Mas tem uma hora, todos somos filhos de Deus, somos indivíduos e viemos sozinhos. Tem uma hora que se ele quiser viver na bagunça, se ele acha que é melhor viver na bagunça, então tá, fecha a porta do quarto, deixa viver na bagunça. Então a gente sai do... Alguém sentou no seu lugar, porque todo mundo diz que não tem lugar marcado, mas tem, né? Você vai numa reunião, você sempre senta no mesmo lugar. Você chegou na sala, alguém está sentado lá, pronto, já desequilibrou onde eu vou sentar agora. Como se aquele lugar tivesse seu, nada é nosso. Então, o que tira a gente do sério, e às vezes a gente fica o dia inteiro aborrecido por causa de uma bobagem. Você passa o dia remoendo aquilo, sabe? Aquela... O que você está emitindo para o outro que chega perto de você e nem sabia, né? Te dá um bom dia com um sorriso, você rosna para a pessoa porque alguém pisou no seu pé 3 horas atrás. São escolhas. As coisas, essas boas, que parecem muito grandes, muito difíceis de atingir, é fácil. Só você se centrar em você. Fácil de atingir. Agora, o que te tira do sério são coisas banais do dia a dia, que não importam para a vida, não importam isso. Realmente não importa. Então temos que fazer uma seleção, sabe, no nosso HD, na nossa mente, no nosso coração, aquilo que interessa do que não interessa. A minha verdade, o que eu acho, né, o que eu penso que é muito certo, que é legal, não é para outros. Eu sou uma pessoa organizada, o outro pode não ser, ele pode se entender melhor na bagunça dele do que eu na minha organização. De repente ele sabe, você perguntar, vai lá naquela gaveta, assim, aí você abre a gaveta, sai tudo, mas estava lá o que você perguntou. E às vezes você que é todo organizado esquece, guarda tanto que não sabe mais onde colocou o troço. Então o que serve para mim pode não servir para o outro. Né? A minha maneira de fazer as coisas pode não ser do outro, e o que tem isso? Deus está conosco, mas nós não somos deuses, nem na nossa casa, somos espíritos que vêm juntos, né? Por afinidade ou para superar mágoas e dificuldades anteriores, né? Todos os que convivem conosco, de alguma forma, era necessário que a gente convivesse com essas pessoas, mas nós vamos ficar batendo na mesma tecla, ficar achando que o outro é que tem que mudar. Se ele fosse assim, ia ser uma maravilha. Preocupe-se com o que você pode ser. Cultivar essas sementinhas que estão todas aqui. Ser caridoso de verdade. Não é difícil, não custa nada. Basta ter vontade e pensamento. É a força do pensamento e a vontade que movem o universo. Gente, olha só que coisa poderosa. Esse poder está na minha mão. Está no meu coração. Por que eu não uso isso? Então, quando os espíritos nos dizem sobre conhecer, eles dizem o seguinte, que eles falam uma coisa muito interessante aqui, sobre a intuição, porque ele fala que em nada, olha só, vou ler aqui,
é a nota 15 do capítulo do Céu e Inferno. A educação não tem por finalidade transmitir conhecimentos, mas preparar o educando para a aquisição de conhecimentos. O que se passa na reencarnação é precisamente isso. Podemos aprender muito numa existência, mas não são os conhecimentos formais que interessam o espírito, e sim o seu treinamento no aprendizado, que desperta as suas faculdades cognitivas e a sua capacidade de aprender. Cada encarnação predispõe o espírito a assimilar conhecimentos mais avançados na seguinte. E aí, transcorrendo o texto mesmo, ele fala assim: em cada nova existência, o espírito se apresenta com o que adquiriu nas precedentes em aptidões, conhecimentos intuitivos, em inteligência e em moralidade. Cada existência é assim um passo dado no caminho do progresso. Então, além do pensamento, da vontade, dos fluidos que a gente pode mobilizar, essas coisas que vêm na nossa mente, né, intuição, aptidão, que a gente acha que tem um jeito para fazer tal coisa, mas aí vai escolher fazer outra completamente diferente, porque dá mais dinheiro, porque papai e mamãe querem. Essas coisas intuitivas, que são o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, fazem parte do seu arquivo que você não lembra agora. Então, é uma outra ferramenta que a gente precisa usar. Porque quando nós viemos progredindo, né, de instintos mesmo, de uma forma mais animal, que a gente foi crescendo, a gente também tende a largar de mão. Não, isso é coisa de intuição, precisava quando é animal que precisa de intuição para caçar, para não sei o quê. É o homem primitivo que precisa de intuição para saber onde tem carne, onde tem fruta, onde tem isso, tem aquilo. Eu, ser civilizado, não preciso mais disso. Gente, a gente evolui, a gente não joga fora, quebra, joga fora tudo que foi. Tem uma razão de ser, da gente ter uma intuição. Aí não segue a intuição, segue o que a razão diz. Em geral, a gente se estrepa. A gente precisa se ouvir, né? Se conhecer também é se ouvir. Se conhecer também é você se ouvir mais. Não vou hoje a tal lugar, não, vou ficar aqui. Quantos acidentes são evitados? Quantas vezes a pessoa não morre, né? Porque escutou a intuição. Vai lá entrar no avião, não vou não, não sei porquê, mas hoje não quero ir, não vai. Se vale para o avião, que caiu lá, morreu todo mundo, você não morreu, vale para outras coisas também. Por que só vale para o avião? Só vale para casos graves? Não, gente. Então é isso, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje é essa, é estar atento. Porque as ferramentas, só que hoje eu falei umas 4 ou 5. Então aqui nos livros, não estou inventando nada, não estou sendo esotérica, nem mística, nada disso, está aqui. Por isso eu fiz questão de ler para vocês, e posso mostrar, quem quiser, onde está. Para vocês verem que eu não estou tirando isso da minha cabeça. E ao estudar a doutrina, para mim, há um tempo atrás, eu até ia fazer uma palestra que falava sobre fluido, perispírito. Eu não consegui, porque aquilo era decorado. Eu ia decorar, chegar aqui, eu ia me lascar, que eu não ia conseguir fazer. Até pedi a Valéria, falei, Valéria, me tira, porque esse assunto não dá para mim. Que bom, não sei quanto tempo faz isso, mas hoje dá, porque eu li e aquilo foi, sabe, aquilo que na cabeça, sua cabeça, é isso. Hoje eu pude ver. Então é assim que a gente vai aprendendo e a gente vai caminhando. Uma hora você não vê uma coisa, outra hora você vê outra. Dê valor àquilo que você pode ver na hora que você está vendo. E aí eu trouxe a última imagem aí, para a gente... Não. Essa aí. Né? É uma flor, são flores que vieram de uma semente, nascendo nas pedras. E Albert Einstein, eu comecei com Galilei, e estou acabando com Einstein. Ele diz o seguinte: só há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Então, tudo que a gente aprendeu aqui, tudo que a gente pode estudar, é milagre no sentido de ser vida, estar vivo e estar dentro da gente. Então, eu desejo, né, que nessa semana a gente possa pensar com seriedade sobre isso. Que o Centro Espírita e esse estudo que a gente fez aqui hoje, como outros que a gente vem fazer, não seja uma coisa, um cumprimento social, né? Eu vou no centro todo domingo, eu vou no centro, também eu vou no centro. Como tem gente que vai à missa, que tem gente que vai, porque tem que ir.
para dizer para si mesmo e para os outros que está fazendo alguma coisa nesse lado da vida que é o espiritual. Então, que realmente a gente possa refletir sobre isso e usar esses recursos. Vai ser um ensaio, primeiro vai se esquecer, vai parecer difícil, mas aquilo vai ficando dentro da gente, você faz isso naturalmente. Então, muita paz para todos, que a gente tenha uma semana de muito trabalho aí, pensando, controlando os pensamentos, estando atento a gente, se conhecendo, usando essa força fluídica e germinando, botando muita água, muito amor, muito carinho para essas sementes nossas aí poderem realmente eclodirem e germinarem. Obrigada. Bem, queridos irmãos, vamos observando, à medida que nós vamos aqui estudando juntos, que os assuntos vão se desenvolvendo, como a Cristina colocou muito bem, de uma forma natural que nos atinge a todos, porque isso faz parte das nossas vidas. Nós aqui em cima somos semelhantes, iguais a vocês aí embaixo, ou seja, esse desnível aqui eu já expliquei muitas vezes, é só um destaque pedagógico, é só um destaque visual, a gente, para ser visto até. Eu particularmente com 1,40 m, se eu ficar aí embaixo, vocês vão pensar que é gravação. Vocês entram e dão uma gravação, hoje não teve orador. Teve, porque eu estava falando ali no mesmo nível de vocês. Então a gente só fica mais alto aqui, é uma questão só de arrumação, uma questão teatral. Nos teatros o palco fica mais em cima, mas não que nós aqui sejamos melhores, nós saibamos mais. Mas observem, todos os assuntos que são abordados aqui são os assuntos relativos às nossas vidas, ao nosso dia a dia, aos nossos problemas, aos nossos sentimentos. Mas como ela destacou muito bem, todos os ensinamentos que aqui nós desenvolvemos, eles são baseados rigorosamente na tese espírita. Ou seja, estão todos eles atrelados à existência de Deus, à existência e à sobrevivência da alma, à reencarnação para essa alma desenvolver e ser perfeita, em vários mundos, os mundos habitados, e a comunicação com a possibilidade da comunicabilidade entre os encarnados e os desencarnados e os encarnados. Como ela destacou muito bem, nós temos sempre essa dupla função, essa dupla ação. Mesmo nós estando encarnados, nós nos comunicamos com os desencarnados, até muito mais intensamente do que simplesmente nas inspirações, quando nós nos emancipamos, através do sono, através do relaxamento. Então, nós temos essa dupla ação, digamos assim, entre a dimensão espiritual e essa dimensão material. Então vejam como é bonito. Nós aqui, por exemplo, no domingo passado, a Tereza Cristina também desenvolveu um tema de uma forma tão corriqueira, tão íntima de todos nós, mas tudo à luz da doutrina espírita. Nós temos que associar a fundamentação doutrinária da codificação ao aprendizado que nós estamos fazendo. Esses temas são tratados, podem ser tratados em quaisquer religiões, em quaisquer reuniões, mas nas outras reuniões e outras religiões, eles não são elucidados e tratados à luz de Deus, imortalidade, reencarnação, mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Esse complemento, esse tríplice acréscimo que a doutrina espírita vem fazer, além de Deus e alma, a reencarnação, os mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, esse tríplice acréscimo filosófico e doutrinário que o espiritismo apresenta, é o que faz a diferença. Então observem, nós espíritas não somos melhores que os outros por isso, não somos perfeitos, mas nós temos informações que nos dão sustentação e nos dão conscientização de nós realmente termos condições de melhorar as nossas ações, as nossas atitudes, e nós sermos mais responsabilizados por estarmos sabendo um pouco mais. E não é nosso, como ela disse muito bem, não é criação nossa, está tudo aqui, na doutrina espírita. Nós não queremos que a gente ache o seguinte: eu já li isso aqui, isso aqui, agora o que eu vou ler? Isso aqui de novo, isso aqui de novo, isso aqui de novo. Como ela disse, há algum tempo atrás, ela não falaria sobre isso. Hoje fala.
Eu também, quantas coisas eu ensaio, pesquiso, e se eu falar a mesma coisa que eu falei mês passado, se eu for falar com o mesmo tema hoje, provavelmente eu vou falar diferente. Porque a gente está sempre procurando aprender, desenvolver, pensar, ver se nós estamos certos mesmo, se tem alguma coisa a acrescentar, e sempre vai ter, Então, o comentário, a discussão, o estudo assim, em grupo, como nós fazemos, ele é muito importante por isso. Porque todos nós que estamos aqui, não só nós que falamos, mas vocês vêm para ouvir as palestras, todos nós, hoje, essa semana, estamos mais sensibilizados, mais vividos do que nós estávamos na semana passada. Claro, não é? Quem contesta? Hoje nós estamos uma semana mais vivida. Mas, em compensação, hoje nós estamos uma semana mais perto da morte do que do domingo passado. Já pensaram também nisso, Eli? Não é? Nós estamos com uma semana mais vividos e com mais experiência e mais sensibilidade. Quem sabe que essa sensibilidade é por nós estarmos uma semana mais próximo da morte. Não é? Então, vejam, é harmonizar isso. Como eu sempre lembro aqui para todos nós somos normais. E como normais, nós devemos ser conscientes para viver a vida. Sempre com a alavanca desses aprendizados, desses ensinamentos, disso que nós ouvimos aqui, através de todos nós que fazemos os estudos, para que a gente realmente se firme melhor, para que a gente encontre a paz, a felicidade. Porque quando a gente não tem paz, não tem felicidade, a culpa não é dos outros, não. Como ela disse muito bem, não é porque está por fora, é o que está por dentro. Viram a loja da felicidade, a loja de todos os dons, de todas as maravilhas? Você pode pedir 10 toneladas das virtudes, que eles vão te dar um pacotinho assim, na palma da mão. Te dá as sementes. A conquista de todas essas toneladas tem que ser sua, tem que ser de cada um, é individual, é o esforço de cada um. Não é? Então não é legal, não é bacana estudar Espiritismo? É muito interessante, É a doutrina que nos conscientiza que se nós sairmos daqui e não voltarmos nunca mais, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar sendo os mesmos e o objetivo a alcançar, que é a perfeição, vai continuar sendo o mesmo. O problema vai continuar sendo o nosso. Vamos colher, às vezes, outras informações em outras doutrinas? Sim, se nós acharmos que sim. Qual o problema? Nós temos que buscar, nós temos que procurar. É o que nós estamos fazendo aqui.